entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 15 de junho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, pra turma que tá acompanhando a gente ao vivo nesse feriado. Você que de repente tá indo passear, que tá indo viajar, ou que tá em casa curtindo esse tempinho gostoso. Fala com a gente aqui, dá sua opinião no debate, mas manda por escrito no 96803-8319. Você manda por escrito a sua opinião nos temas de hoje. Mas se você quer contar histórias, eu sempre tenho dito aqui, a gente gosta de contar história e gosta de ouvir história e a gente quer contar a sua história. Então, manda um áudio pra cá, grava num lugar tranquilo e conta a sua história com o Debate 93. Maravilha. Fala a sua história com a gente. Marcela, chama aí a Juliana. Juliana, conta pra gente a sua história. Olha o debate, olha o debate, olha o debate, olha o debate aí. Olha o debate, olha o debate, olha o debate aí. Olha o debate aí, então vamos ouvir. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela Bastos, a todos os debatedores. Meu nome é Juliana, eu sou aqui do Recreio, sou da Igreja Comunidade Evangélica Tomando Posse da Terra Prometida. E eu quero dizer para vocês que o debate é bênção na minha vida. Todos os dias estou aqui fazendo as minhas faxinas e ligada na 93, aprendendo e crescendo espiritualmente. Amém? Que o Senhor possa abençoar vocês em nome de Jesus. Amém, Juliana. Deus te abençoe muito, minha irmãzinha. E guarde a sua vida. Você está cantando bonito, hein? Olha o debate aí, olha o debate, olha o debate aí, olha o debate aí. Olha o debate aí. Família. Família. Estimados amigos. Estimados amigos. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha aí, minha gente, em tempos de quadrilhas e festas juninas, quadrilha tá cheio aí, não é não, pastor Marcelo Farias? Quando você fala assim, em tempo de quadrilha, o pessoal disse, eu conheço muitas. Olha, aqui no Rio de Janeiro, as quadrilhas estão sendo presas. Uma escola no Flamengo acabou com os casamentos que são encenados nas quadrilhas de festa junina. A escola Amora, é o nome da escola? A escola Amora afirmou que sua decisão se dá pelo fato de que a criança não namora. Casamentos e noivos casamentos e noivados não fazem parte do universo infantil, justificou a escola. E aí muita gente está discutindo, coisa de uma brincadeira, isso não tem nada a ver. Pastor, o que o senhor pensa sobre esse assunto? Bom dia, pastor Marcelo. J.R. Vargas e queridos da mesa, queridos ouvintes, muito bom dia, obrigado por estar aqui mais uma vez. J.R., é uma situação um pouco complicada, né? Essa ideia de que vai despertar na criança e faz parte. A gente pode pensar em dois caminhos, né? A princípio, eu não concordaria com essa decisão, certo? A princípio. Muito bem, quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, participando conosco aqui do nosso Debate 93. Qual a sua opinião sobre a decisão da escola? Você conhece gente que mesmo na brincadeira incentiva as crianças a iniciarem cedo seus pensamentos com relação a namoro? Criança não tirou nem a fraldinha, tá namorando, hein? Ações assim aparentemente inocentes podem despertar uma sexualidade precoce nos pequenos. O que a Bíblia nos orienta sobre esse assunto? Quero a sua opinião e participação no Debate 93 de hoje. Um salário de mais de 16 mil reais. Vou deixar essa outra trilha aqui, ó. Essa outra trilha está melhor para esse assunto. A função é tomar conta de 2 crianças lá no Reino Unido. Ficou interessado?
O problema é que as últimas 5 contratadas jogaram tudo para o alto, alegando que a casa é mal assombrada. Que é isso? Meu querido pastor Jorge Macedo diz que lá nessa casa os móveis andam sozinhos, vidros se quebram e os pais das crianças têm que ficar 4 noites fora. São R$16 mil por 4 noites por semana e ninguém quer. Bom dia aos ouvintes da 93, a melhor, aos debatedores, JR Marcelo. Eu me arriscaria em trabalhar nessa casa. Olha aí. Com toda certeza. Olha aí, né? Fiquei tranquilo. Eu me arriscaria a trabalhar nessa casa e quero afirmar mais uma coisa, eu acho que esses fantasmas não iam ficar lá não, eles não iam me aguentar não. Doutora Cláudia Nilma, muito bom dia, concorda com o pastor? Concordo plenamente. Existe ação maligna sim, né? Mas a gente precisa discernir, né? A gente sabe que o medo, ele também causa, né, um forte efeito sobre a nossa vida. Ele é necessário para nos proteger, mas se a gente não tiver cuidado, ele domina a gente. E a gente que precisa dominar isso. Olha, a pergunta que eu faço a você, ouvinte, já viveu situação parecida com as relatadas pelas mulheres que pediram demissão nesta casa? Já viveu alguma coisa assim? Na sua opinião, existe assombração? Existe fantasma e coisas desse tipo, ou é uma ação maligna, ou até mesmo criação da mente humana sob forte medo? O que diz a Bíblia sobre esse assunto, ouvinte? Outro ouvinte aqui contando, olha, como conviver e suportar os críticos de plantão. Quem critica muito é porque quer esconder alguma coisa nele mesmo? Até que ponto temos o direito de criticar as pessoas que vivem de maneira diferente da gente? Criticar é um hábito? Crítica construtiva realmente existe? Por outro lado, como ouvir uma crítica com maturidade e sem melindres? Sua opinião pra gente é muito importante. E começa agora, no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, queridos, vamos ouvindo aqui o pastor Marcelo, a doutora Cláudia e o pastor Jorge. Fique à vontade. Queridos, JR principalmente, eu ontem à noite, conversando com a minha esposa sobre esse tema, né? Ao receber da Marcela o e-mail, e a gente já começou a trabalhar essa ideia de crítica. E eu disse para ela o que eu vou dizer aqui. Na minha opinião, a princípio, a crítica, para ser, vamos dizer, analisada como construtiva ou destrutiva que seja, vai depender muito mais do receptor do que do emissor, né? Depende. Eu vou, por exemplo, falar de mim mesmo aqui essa semana. Eu recebi conversando com o irmão, ele me passou algumas informações, de certa forma, uma crítica em relação a algumas atividades. E eu, no momento, JR, não gostei totalmente. Eu falei, eu vou deixar na caixinha aqui guardada, e só que Deus foi trabalhando essa crítica, que a princípio para mim não seria construtiva, e no dia seguinte eu tomei uma decisão totalmente baseado nessa crítica. Ou seja, para mim, que a princípio a crítica seria destrutiva ou não, mas a princípio não seria construtiva, ela ficou 100% construtiva. Eu não sei qual foi o real pensamento da pessoa que me passou, isso é outra conversa. Por isso que eu vou começar trabalhando, JR, a ideia de que vai variar do receptor, de como vamos receber a tal crítica. Concordam, queridos? Bom dia, JR, bom dia, debatedores. É um prazer estar aqui com vocês também, ouvintes. Eu concordo com o que o pastor falou, né, plenamente, e eu acrescentaria o seguinte, né, o texto nos diz que existem os críticos de plantão, né, ou seja, aqueles que criticam o tempo todo. Isso me remete a pessoas que têm um espírito crítico, né? Não necessariamente que isso seja demoníaco, mas são pessoas que têm esse comportamento. Então, as pessoas que são muito críticas em tudo e em todas as situações, geralmente elas demonstram alguma dificuldade com elas mesmas, né? E aí elas acabam projetando no outro, transferindo para o outro algumas das suas dificuldades. Às vezes até uma baixa autoestima mesmo, né? Então, assim, é importante a gente entender que essas pessoas, né, que criticam o tempo todo e vão com a intenção de destruir o outro, ou seja, né, levando ao outro efeitos devastadores, né, realmente são perigosas. E a gente só vai discernir isso com maturidade. Ou seja, ouvir uma crítica é algo muito difícil para a maioria das pessoas, né? Porque muitas vezes ela mexe com verdades que você não está preparado para ouvir, ou muitas vezes você se acha o dono da verdade e não quer se abrir para refletir sobre aquilo que você está recebendo.
Então, isso que o pastor falou, num primeiro momento foi ruim, mas depois que ele refletiu, analisou, ou seja, ele separou a emoção do momento da razão, ele conseguiu enxergar, ou seja, é a maturidade que nos leva a entender isso. Não a se preocupar com quem criticou, mas analisar propriamente a crítica que foi dada, né? A palavra de Deus, ela fala que a gente tem que edificar a vida do outro o tempo todo, né? Então, se ela nos orienta, lá em Romanos 14, 19, diz isso, né? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, se a gente está fazendo uma crítica para edificar, ou seja, para construir a vida do outro, para elevar o outro, para fazer o outro melhor, isso a gente recebe de que forma? De que a gente está em construção e que a gente precisa o tempo todo rever as nossas atitudes para a gente poder melhorar, né? Eu acho que você tem que, primeiro, o crítico. Tem pessoas que ele gosta de criticar mesmo. Ele critica quando a mensagem foi boa, critica quando a mensagem foi ruim, ele critica do irmão que tomou mais tempo, ele critica daquele que deveria pregar 40 e só pregou 20, então o camarada gosta de criticar, né? E eu acho que a crítica, ela é válida quando ela é colocada no momento certo. Exatamente. Entendendo? Você tem que ter a hora certa para você falar, se dirigir à pessoa, porque até mesmo as pessoas às vezes estão fazendo alguma coisa que estão pensando que aquilo que eles estão fazendo é bom. Só que ele mesmo não consegue ver onde está o erro. Então você que está de fora consegue enxergar o que ele não está enxergando. Tá? Você tem que saber como chegar a ele e mostrar a ele que aquilo ali está errado, para aquilo ali melhorar. É só você fazer isto. E eu acho que a crítica ela tem que ter um momento certo para ser colocada, entendeu? Para você chamar a pessoa e falar para ele, olha, você está errando nisso aqui, eu quero só te ajudar. E a maneira que você também vai falar para a pessoa. Essa é a crítica que edifica, não é, pastor? Perfeito. Porque se a gente realmente escolhe o lugar, o momento certo e a forma apropriada para a gente falar, a gente não está julgando a pessoa no intuito de condenar ela, mas de mostrar a ela aquilo que pode ser melhorado, aquilo que pode ser consertado. Eu lembrei agora algo aqui rápido, JR. Foi a semana retrasada, eu estava numa reunião, aí chegou uma outra pessoa nessa reunião e disse assim, o ministrante ali, a pessoa que trouxe a homilia da noite, da manhã, e disse, olha, ele chegou e disse, rapaz, esse camarada não pregou nada, tudo que ele falou aí, e eu não entendi bem. Eu disse, rapaz, inclusive ele falou sobre a festa de 15 anos, o pai dançar com a debutante. Eu disse, olha, cada um prega aquilo que tem, fala sobre aquilo que tem. A mensagem que ele pregou talvez não tenha servido para você, mas serviu para outro, tá? Mas só que ele falou numa maneira, num jeito, de assim, olha, esse camarada não fez nada. Entendi. Ele não escolheu as coisas boas, porque tudo dentro de um conteúdo que você está observando para poder fazer uma crítica, tem coisas ali que são aproveitáveis, são coisas boas. Agora, é interessante que algumas pessoas fazem uma distinção entre a pessoa que é crítica e o criticador, aquele que gosta de fazer crítica. O arroz não está bom, o ônibus está ruim, a velocidade não está boa, o trabalho está horroroso, o salário está péssimo, o desemprego está horrível, o tempo está ruim, o inverno está chegando. Qualquer coisa a pessoa reclama. Há pessoas que gostam disso. Elas, de alguma forma, detonam todo o resto do mundo. Não conseguem ver ver nada. Fica evidente que dentro delas não tem essa coisa boa de enxergar. Porque ninguém é só isso, né? A mensagem, o arroz, a irmã fez lá. A irmã preparou um almoço maravilhoso. Ela fez o melhor que pôde. Ela não estava bem naquele dia. Ela fez o almoço e não deu certo. O arroz não ficou bom, sei lá o que. A carne não ficou boa. Aí tem gente que levanta a carne, joga a carne no lixo e chuta o balde, puxa aquele pano, entendeu? Estou exagerando aqui, mas que tem gente que tem. Aqui um ouvinte de JR, eu aconselho meu esposo, eu aconselho muito ele, na palavra, entendeu? Eu dou a palavra para ele. Ele diz que eu só sei criticá-lo. Eu só quero o bem dele, entendeu? Manda um abraço pro meu esposo, ele tá ouvindo. Ouvinte, eu não vou dizer o nome dele nem o seu, porque senão ele vai te criticar por você ter me dado o nome dele. Então você já sabe que é você, o irmão sabe que eu tô falando de você, então aí, é uma palavra carinhosa dela, tá querendo que a gente mande um abraço. Eu quero agradecer a você pela sua audiência, pedir que você escute sempre. É um privilégio muito grande ter uma pessoa como irmão ouvindo a gente. Agora, e aí? Quando a pessoa faz uma crítica e o outro não está aceitando, ou quando a pessoa critica de maneira intensa, ou seja, constante.
Uma preocupação, JR, eu digo, por exemplo, nós aqui, pastores, doutora Cláudia, as pessoas que estão em evidência, elas têm que estar preparadas para qualquer tipo de voz, ele vai ouvir. Eu pesquisei e vi que a palavra crítica, ela vem do grego kritike, que significa discernir. Parece que quem ouve a crítica está ouvindo algo que vai lhe fazer muito mal. Mas não, a pessoa que está criticando, eu não estou falando de patologia, né? Tem a questão dos críticos patológicos. Tá aí o exemplo que o JR falou, que tem aquela pessoa que vive para isso. Agora, se você ouve, se você vê, se você sabe, por exemplo aqui, se a doutora Cláudia, se o pastor Jorge, qualquer um de nós aqui tem uma opinião que vai fortalecer o que o irmão ou a irmã já tenha falado, é uma ideia de discernimento. E não tem nada de errado criticar. Cabe a nós, ou qualquer um ouvinte, você, principalmente que está em evidência na sua área profissional, ministerial, você pedir a Deus sabedoria para discernir aquele, eu vou falar numa redundância, né? Mas para discernir o discernimento que vem para você. Tem aquele crítico que é o seguinte, ele quer ter adeptos à sua crítica. Então ele critica, ele fala com um, fala com o outro, para poder criar um grupo, para dentro daquilo que ele mesmo concebeu, para poder criar e falar sobre aquela pessoa. Então, esse camarada tem crítica meio doente. Patologia. Quer ver uma coisa? A doutora Cláudia, a nossa psicóloga aqui à mesa, ela nos entende, né? Então, é bom conversar com ela, que ela nos entende. Existem pessoas, doutora, que não constroem, só destroem. Essa característica dessa pessoa, que ela tem sempre uma palavra, ela nunca edificou nada, para usar essa palavra que é nossa aqui, nunca construiu nada, né? Mas ela consegue destruir, o almoço não está bom, o trabalho não está bom, a reunião não está boa, a liderança não está boa, os liderados não estão bons. Ela tem uma palavra, uma pessoa, né? Ela, a mulher, um indivíduo, né? O que é isso? Então, muitas vezes ela se tornou essa pessoa cruel, essa pessoa, né, que quer atingir tanto o outro, para mascarar alguma dificuldade dela. Às vezes ela foi criticada a vida inteira, ela foi comparada a vida inteira, então ela tem essa necessidade para que ela se sobressaia sobre os outros. Então, né, quando eu tenho esses sentimentos de ciúme, de inveja, de raiva, ou enfim, de vingança, eu quero, sabe, me sobressair em relação ao outro, eu acabo, né, humilhando o outro, ofendendo o outro, né, pegando só nos erros do outro para que pareça que eu sou melhor. Na verdade, eu estou atacando exatamente aquilo que eu tenho dificuldade na minha vida. Então, assim, a gente está girando aqui bastante em torno dessas críticas, ou seja, que vem de pessoas, né, sem um fundamento, sem uma lógica de nos edificar. Mas eu também queria ir para um outro lado, que às vezes vem críticas verdadeiras a nosso respeito e que nós também temos dificuldade de ouvir, de receber. Porque a crítica, né, a verdade, ela dói, né? Tem até aquela frase que diz, né, eu prefiro uma dura verdade, né, do que uma doce mentira, né? A gente fala muito essa frase, mas a gente sabe o quanto que é difícil, porque quando uma verdade vem, né, de encontro a gente, ela mexe nas nossas fragilidades e é muito difícil a gente lidar com elas. Então, o contrário também tem que ser visto, né? Ouvinte dizendo no nosso WhatsApp, 968038319, 968038319, ouvinte dizendo, eu sou uma pessoa altamente crítica. Eu gosto de dizer o que está errado, mas eu também amo elogiar. Também aceito todas as críticas que vêm para mim de maneira construtiva. Eu estou interpretando aqui, né? Agora, pergunto a vocês, a questão da crítica construtiva, alguns entendem que ela não existe, porque elas não estão, estão destruindo alguma coisa que existe, né? Até com vistas à construção posterior. Como é que vocês entendem esse aspecto? Ela existe? Eu creio que, eu estava até pensando aqui, eu tenho algumas pessoas que são críticos, né? E algumas que faz parte até mesmo do meu cotidiano, da minha vida. Eu tenho 3 filhas, quando eu tenho oportunidade de vê-las num lugar onde eu estou ministrando, após a mensagem eu chego em casa e pergunto, ela diz, papai, o senhor errou aqui, o senhor errou ali, né? Essa palavra não é pronunciada desse jeito, o português que o senhor usou não está correto. Eu tenho que aceitar aquilo como uma crítica construtiva, como uma crítica que vai me botar para cima, vai me ensinar para que na próxima eu não venha errar. Agora, tem aquele outro tipo de pessoa
que ele já entra numa igreja, ele já chega no aniversário, chega numa festa, ele já fica procurando os detalhes para poder depois fazer a crítica. Aqui o ouvinte está dizendo, tem pessoas assim, ó, tem pessoas que confundem crítica com julgamento e com murmuração, reclamam o tempo todo. Sinceramente, eu saio de perto. Se a pessoa me faz mal, que o pastor disse aí é certo. Tem pessoas que criam grupos para criticar o outro e acabam criando uma situação, acaba até criando dificuldades, acaba destruindo uma pessoa, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Infelizmente, muitas pessoas param com suas atividades nisso aí, é o que a gente está falando, a doutora falou aqui, a ideia é da gente estar preparado para ouvir. Tem um caso, esse é um caso real, um líder, o JR, um irmão disse para o seu líder que ele faria seminário. No ano que vem eu vou para o seminário que eu quero estudar teologia. E o seu ouvinte, né, perguntou, mas quantos anos você tem? E ele falou, 66. Aí você não acha que está velho para ir para o seminário? Resultado, esse irmão nunca foi para o seminário. Ou seja, talvez ele esperasse daquele seu interlocutor alguém que, poxa, show, sensacional, rapaz, vamos lá, estamos juntos. Não. Ele ouviu uma crítica que veio como uma flecha totalmente destrutiva e quem sabe, né, eu estou agora aqui considerando, eliminou um sonho na vida daquele homem. E era um líder, mas quem falou era o líder espiritual dele? O liderado falou para o seu líder. Pois é, o liderado falou para o líder? O liderado falou para o seu líder maior. Que ele estava velho, você está velho e você vai para o seminário. O liderado começou o assunto. Então, isso estou falando, o líder que falou para ele, dizendo, se você está velho, não vai não, você está velho. Você vai fazer o que lá, meu filho? Puxa vida. E aí o liderado baixou a cabeça, não soube receber a crítica que certamente foi destrutiva. Dois erros, né? Primeiro já chamou o cara de velho. Ninguém gosta de ser chamado de velho. É mesmo? Não gosta. Eu tô gostando. Ninguém gosta de ser. Quando você fica meio pejorativo, não sei se é a palavra certa, mas quando você chama alguém de velho, você está estimulando ele. Você está dizendo, rapaz, tu já está velho demais. Então o cara já disse, o senhor está muito velho, você já está muito velho. Quer dizer, tirou o camarada do sonho dele, tirou ele do projeto. Não, tem crítica que não ajuda. Palavra dura. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram numa idade muito mais avançada e pela graça de Deus chegaram lá. A questão toda é que às vezes o líder pode ter mais um outro olhar sobre outras coisas que não apenas a questão da idade, né? Eu acredito na crítica construtiva, né? Porque eu penso que nós somos seres em transformação. A gente só vai alcançar a perfeição no céu. Então a gente precisa, né? Nós precisamos nos abrir para melhorar sempre, né? Para modificar sempre. A princípio é sempre mais fácil a gente ignorar o que nos incomoda, o que precisa ser mudado. Mas isso de alguma forma mais para frente vai aparecer. Então a gente precisa se abrir para ser tratado. Ouvinte dizendo se a crítica é construtiva ou não, depende do modo que a pessoa vai absorver esse assunto. Compartilha aqui a nosso ouvinte. Obrigado, os queridos ouvintes participando conosco aqui pelo nosso WhatsApp. Olha, meu esposo é assim, JR, ele é crítico demais. Pega a parte ruim de qualquer coisa para criticar e critica até o debate. Aí não, irmão. Ei, entendeu? Ele é assim, então um abraço pra ele, ouvinte. Calma, ouvinte, deixa ele, tenha paciência com ele. Daqui a pouco ele volta, liga de novo, tenha paciência. O ouvinte aqui dizendo, olha, maridão é fogo, né? Maridão dela, aqui o ouvinte dizendo, meu nome é tal, fui criticar uma coisa pra uma pessoa que me disse que eu já fiz a mesma coisa. Acontece muito isso, a doutora já mencionou isso aqui, a pessoa projeta pro outro, né? Critica o outro, alguma coisa que ele mesmo tem. São 11h27. Olha aí. Que janelão é esse, meu filho? Mas você tá lindo. Linda. Fofo. 11h28, minha gente. Essa é 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Em tempos de quadrilhas e festas juninas, uma escola no Flamengo acabou com os casamentos que são encenados nas quadrilhas de festa junina. A escola Amora afirmou que a sua decisão é pelo fato de que a criança não namora. Casamentos e noivados não fazem parte do universo infantil, justificou a escola. Qual a sua opinião sobre a decisão da escola? Você conhece gente que mesmo na brincadeira incentiva as crianças a iniciarem cedo seus pensamentos com relação a namoro?
Ações assim aparentemente inocentes podem despertar uma sexualidade precoce nos pequenos? O que a Bíblia nos orienta sobre esse assunto? Eu pergunto a vocês, queridos debatedores. Bom, eu confesso assim que eu nunca tinha visto a quadrilha, né, essa dança da festa junina como algo assim que pudesse estimular ou despertar a sexualidade nos pequenos. Pelo contrário, eu vejo isso como uma brincadeira, né? Ou seja, essa festa, né, ela traz costumes, né, enfim, daquele lugar. Se a gente olhar a dança toda da quadrilha, né, não só o momento do casamento, né, ela está ali retratando a forma como se corteja, enfim, né, enfim, como se vive lá na roça, enfim, em outros lugares. Eu penso que a criança, ela aprende através da brincadeira, né? A criança, ela brinca reproduzindo aquilo que ela vê no dia a dia. Então, ela brinca de pai e mãe, ela brinca de médico, ela brinca de tantas outras coisas, né? Por quê? Porque nós não nascemos sabendo nada, né? Então, a gente vai em construção, como a gente vinha falando anteriormente, né? Olhando aqueles que nos ensinam, que nos educam, nossos pais e responsáveis, e imitando alguns comportamentos. Então, eu até estava comentando com os pastores ali fora, né? Que bom que alguém está estimulando uma brincadeira de um menino casar com uma menina nos dias de hoje, né? Isso é algo que a gente também precisa olhar por esse lado. E eu não vejo uma estimulação sexual. Eu acho que tem outras coisas que estimulam muito mais a criança, que a gente não se dá conta dentro de casa mesmo. E não vai ser essa brincadeira que vai estimular uma criança a namorar para casar nessa idade. Olha, aqui o ouvinte dizendo, ele é estudante de psicologia, ele diz, eu discordo do posicionamento da escola, pois a festa em si é um ambiente de fantasia, como qualquer brincadeira infantil, não necessariamente está presente a erotização, o estímulo precoce ao namoro. Este sim é o problema que devemos combater, mas dentro de um contexto específico, que não é o caso. É a opinião desse ouvinte acompanhando a gente. Exatamente. Eu vou citar aqui um texto, JR, de Provérbios 22:6, né? Todos nós conhecemos, instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Se nós formos, parece que afunilando as coisas, eu falava ali, né? A gente batia um papo antes de entrar no ar, talvez nós não entraremos no ônibus, porque você não sabe que fim vai ser dado aquele dinheiro que você pagou ali. Então, se você começar a espiritualizar ou generalizar, você acaba caindo num erro. Eu concordo plenamente, acredito que estamos aqui de pleno acordo, que essa situação não é satisfatória para a grande maioria, e isso é a ideia até de que fortalecimento da própria família, né? Excelente palavra da doutora Cláudia, fortalecendo a própria família. Agora, existem coisas aí que os pais, independente de festa que acontece uma vez no ano, os pais é quem devem se preocupar e muito com isso. Né? Eu não sei se eu estou enganado, vou pedir ajuda da nossa equipe aqui, mas a impressão que eu tenho é que o casamento, neste caso, não sei se todos, mas assim, o casamento original, ele é um casamento forçado porque a noiva está grávida. Não é isso? Que a noiva está grávida, aí o pai entra com uma garrucha para dizer que o casamento é força. A festa. Não, sim, mas estou dizendo lá no sentido original dessa história toda. Vamos fazer uma pesquisa aí. Não, com esse celular não. Meu celular do WhatsApp. Por causa de uma brincadeira como essa, diz um ouvinte, com 10 anos eu me apaixonei por um garoto de 14 anos, pastor. Isso na minha infância. Dei o maior trabalho para minha mãe, tive depressão, dor de cabeça. Não gosto dessas brincadeiras de dizer que está namorando outro com criança, diz aqui um ouvinte. Ouvinte, conta para mim, você está com quantos anos agora? Só para eu poder ter a conta aqui. Fala, pastor. Eu creio que, como você falou, esse negócio da garrucha, desse negócio todo, isso aí tem um cunho das festas juninas, que é chamada, alguns chamam de festa da roça, né? Porque, na realidade, lá no sertão mesmo, era dessa forma aí. O camarada pegava uma garrucha, ia atrás do camarada que namorava a festa. Então, eles criaram como é que se diz assim? Um trabalho tudo em cima disso. É uma cultura de nosso país. É uma cultura de nosso país. E eu creio, na minha opinião, aqui o colégio, eles não estão tomando ali a decisão certa. Tá? Não estão tomando porque você às vezes você escolhe uma menininha pequenininha para ser dama. É um casamento que está sendo realizado. Então ela é dama, ela sabe que aquilo ali tem o nome de casamento. Ela é uma dama, ela já está aprendendo, está vendo? E é um aprendizado, como a doutora falou, e eu acho que é só você saber conduzir o seu filho. Eu estava até conversando lá fora, essa semana me convidaram para uma festa country, e o outro me convidaram para uma festa da roça, tá?
igrejas, né? Eu acho até muito bonito, louvável haver essas criatividades, né? Isso, para que os jovens, para que nossas crianças também possam participar, comidas típicas. Eu acho muito legal isso. E eu acho que o colégio que tomou uma decisão errada, isso é opinião minha. Agora, há também uma conotação religiosa. A festa junina, boa parte dos casos, ela é uma festa chamada de festa de São João. As músicas que tocam, elas têm essa referência especificamente a São João, e existe uma abordagem religiosa. Em vários casos, quem organiza é a Igreja Católica, é junto à igreja. Não estamos falando de escolas, mas em cidades pequenas, em bairros, comunidades, você tem isso acontecendo ao redor. E aí, o que pensam vocês sobre este tipo de ação? É o que eu estava dizendo aqui, antes, rapidamente, que eu acho que hoje o que as igrejas estão criando, festa country, a festa da roça, é para tirar o foco, entendendo? Nós temos o nosso meio, entendendo? E a maneira de nós realizarmos aquela festa e de termos os nossos jovens, os adolescentes, as crianças, os adultos, ali participando dessa festividade que acontece quase na mesma data, mas com um outro olhar diferente, de uma outra maneira de realizarmos aquilo. E nessas festas, inclusive, tem louvores, tem palavra, né? Na Bíblia ela é pregada. Eu acho louvável isso, eu acho lindo isso. Está falando da festa nas igrejas evangélicas. Evangélica. Agora, dentro da Igreja Católica, eu acho que eles têm, na realidade, São João mesmo. É, São João. É porque nós estamos falando dessa, estou falando que acontece em escola, que às vezes tem o mesmo link aí, é só ouvir as músicas. Quando eu fui pesquisar, eu encontrei, até aqui não me lembro bem onde foi, que até eu vou ter que falar, até a batata doce, quando é assado, ali tem algo a ver com a cabeça de São João. É tudo assim, uma coisa... A batata? Quando por isso que o pessoal diz que a batata está assando. Tem todo tem todo um apanhado quando você começa a pesquisar que vai trazendo de onde surgiu isso. 11h36, minha gente. O ouvinte dizendo, eu concordo, minha gente, até porque esse casamento é forçado. Ele concorda com a escola, porque a noiva está grávida e o noivo quer fugir. É obrigado a casar. O cristão não deve participar desse tipo de festa porque é uma questão de idolatria. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes trazendo a sua opinião. Outro ouvinte na mesma linha afirmando aqui a seguinte palavra: amados, isso é festa de santos, copiamos festa de santos. Eu não concordo com isso. Expõe aqui um querido ouvinte a sua opinião sobre o tema, e a opinião é dada aqui, hein? Democraticamente. Aqui esse outro ouvinte diz o seguinte: JR, ele está em São Sebastião, em São Paulo. Um grande abraço a você. Eu acho errado esse tipo de brincadeira para criança, pois isso é uma festa mundana e não o que a palavra do Senhor nos ensina. Muitas igrejas estão levando festas do mundo para dentro das igrejas, diz aqui mais um de nossos queridos ouvintes. Outra ouvinte dizendo: se a festa junina não for em escola evangélica ou igreja, ela estará com fundo religioso de comemoração dos santos, São João, Santo Antônio, São Pedro, e os pais precisam estar atentos. Opinião de nossos ouvintes aqui. Minha filha não participa. Conta aí, ouvinte. O WhatsApp tá abrindo. Vai, WhatsApp. Minha filha não participa, não come nada de festa junina, que são comemorações de João, Pedro e Antônio, que não são santos, né? Nem na escola, nem em qualquer lugar. Diz aqui a Renata, que está aí, Caraí, e está concordando com a decisão da escola também. Outro ouvinte ou outra ouvinte apresentando também a sua opinião sobre o tema, era de JR. Tudo isso aí é o seguinte: a idolatria e a sedução. E eu não concordo. Por causa dessa festa, eu tinha um namorado e a minha irmã foi ser noiva. E o meu namorado foi ser o noivo. Enfim. Sabe o que aconteceu? Eu estou imaginando o que aconteceu, Marcela. No mínimo, eles devem ter casado um com o outro. Os dois ficaram. Não. Os dois ficaram. Minha irmã engravidou, perdeu o bebê. Enfim, a família dele ficou todo mundo com raiva da minha irmã e eu perdi meu namorado e meu sobrinho. Conta aqui uma querida ouvinte a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Então, JR, eu fui ali pesquisar. Confesso que eu, que sou tão curiosa, nunca tinha pesquisado sobre a quadrilha. Até porque também nunca dancei quadrilha na minha vida, mas é interessante a origem.
A quadrilha, na verdade, é de origem francesa. Então, quem dançavam eram os nobres franceses. Isso acontecia na corte, inicialmente com 4 casais apenas. E alguns termos, como o anarrié, que tem lá o termo em francês, que é dar um passo para trás, foi muito... se tornou anarrié aqui no Brasil, porque a população acabou abrasileirando. A corte portuguesa trouxe a quadrilha para o Brasil e ela acontecia... Sempre desconfiei disso. Que foi a corte portuguesa que trouxe a quadrilha para o Brasil. Então, trouxe para o Brasil e eles dançavam nas festas, né, da nobreza. O povão, começou a trazer essa festa também, né? Já que os nobres dançavam, vamos dançar a gente aqui também. E aí começou a criar a quadrilha já mais para a festa do interior. E aí se tornou uma festa típica brasileira, a quadrilha. Eles aumentaram esses números de casais e quando você vai ver na origem da questão da quadrilha, nem tem a história do casamento. E aí depende, varia de lugar para lugar, como vem no interior. E pelo que eu li ali, não é todo casamento de quadrilha que a noiva está grávida. Na verdade, em alguns casos ali, a menina quer casar, o cara não quer, e aí o pai, que é aquele matutão que entra com a garrucha na mão, quer obrigar, chama o delegado e traz o cara para poder casar obrigado. Se o cara não quer casar e tem que ter o delegado, é porque a menina está grávida. Não, é lógico. Não necessariamente. Mas às vezes a garota namora o cara há muito tempo. Quando você vai ler, porque eu fui pesquisar sobre o que vai acontecer. Eu sou do interior, rapaz. Não é toda festa também que tem a menina grávida. Nem sempre ela está grávida. Isso eu sei. Isso eu sei. Mas a menção ao delegado, a garrucha, ela tem esse significado. Você fez mal à minha filha, vai ter que casar com esse sentido. O que você vê ali não é que de repente ela já está namorando há muito tempo com um cara no interior. É o seguinte, casar, na roça o pessoal dava tiro mesmo de garrucha. Eu me lembro do meu pai dizendo que quando ele namorava minha mãe, né, ele falou assim, como que eu não casei, né, com 5 irmãos e mais o pai dela apontando uma espingarda pra mim. Tá vendo? Isso não aconteceu, na verdade, minha mãe não estava grávida, pelo contrário. Eu tô falando isso pra dizer como realmente tem uma questão cultural aí no meio mesmo, né, da gente falar. É só a gente saber distinguir, né? Exatamente. Nós, os evangélicos, temos que saber distinguir. Bom, pelo que eu entendo aqui, minha gente, é o seguinte, boa parte dos nossos ouvintes, pelo menos aqueles que estão participando hoje conosco, são absolutamente contrários à questão do envolvimento de um cristão evangélico na festa. É a opinião dos nossos ouvintes, eu estou lendo aqui a opinião deles. Segunda coisa é que alguns concordam, outros discordam, outro tema do que envolve de trazer essa festa para a igreja, de ter algum tipo de ação para a igreja. Aí acaba o ministério. Você pode discordar, mas a responsabilidade é do ministério. Então nós não vamos ficar aqui falando mal da igreja que faz isso aqui. A igreja tem lá os seus negócios. Agora, que se o filho, a filha vai participar, se é da escola, se é fora da escola, se convém, se não convém, aí é uma questão também família, para poder dialogar, resolver e tratar de uma forma clara. Mas, pelo que eu percebo aqui, boa parte dos nossos ouvintes são contrários. Deixa eu aproveitar aqui, já que estou iniciando na área, e advogar aqui todos nós, né? Parece que foi feito um juízo de valor sobre o crente participar ou não da festa. Eu quero parabenizar esses ouvintes e quero dizer que eles estão no caminho certíssimo, porque aqui a unanimidade também é plena em relação ao cristão participar dessa festa. O que tratávamos aqui há minutos atrás era sobre a existência do casamento influenciar na vida da criança. E isso era o assunto proposto. E nisso aí todos nós somos contra a decisão da escola, pelo que entendi. Não, querido, contra ou a favor do crente participar da festa. Quero parabenizar você, né, com a permissão aqui do comandante aqui, JR, porque nós estamos aqui de pleno acordo. Comandante cristão... sem garrucha. Sem garrucha. Nós estamos de pleno acordo que o cristão deve focar Bíblia. 100% Bíblia. Que Deus te abençoe, querido. Vocês concordam, minha gente? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu concordo. Nós, na realidade, diga com o quê, pastor? O senhor concorda com o quê? Para ficar claro. Eu concordo com aquilo que o irmão plenamente, pastor Marcelo Farias colocou, e bem colocado. Nós aqui estamos plenamente de acordo com você, ouvinte,
que diz que você é contra, né? Mas nós estamos falando aqui, nós estamos separando. Isso. Em você participar de uma festa junina, que é feito lá pela Igreja Católica, certo? E ou nós realizarmos eu não realizo, mas eu já fui convidado algumas vezes. O senhor foi convidado para duas. O senhor foi convidado, o senhor falou hoje aqui. Eu estou imaginando, sei que eu estou imaginando o senhor. Eu estou imaginando o senhor amanhã, que hoje não dá, mas amanhã o senhor vai comprar aquela botona, aquele chapéuzão. O coronel já tem, né? Só concluir o coronel, rapaz. Não, só para concluir aqui. Agora, o intuito, a intenção bicolor dos pastores, gente, fazer esta festa é justamente tirar o adolescente, o jovem, de participar da festa lá da igreja a qual ele não pertence. Vamos colocar. Fala aí, assim. Marcela. O que eu quero dizer aqui, que eu acho interessante, vamos colocar no lugar do filho ou da filha que nunca dançou, não traumatiza não dançar, porque agora o que é interessante é o pai e a mãe sentar e conversar com o filho. Sempre. Porque minha mãe sempre sentou, sempre conversou comigo. Chegava nesse período, às vezes tinha uma parada lá na escola, na educação física, era pro ensaio da quadrilha, eu ficava sentada vendo o pessoal ensaiar, rindo, brincando, e isso não me traumatizou, não me criou, porque a gente também vive na geração do mimimi, né? Então, assim, não me criou nenhum problema, nenhum trauma, e jamais dancei quadrilha. E se for para falar de testemunho, JR, antes de aceitar Jesus, eu era um exímio dançarino de festa junina. É mesmo, né? Eu gostava muito de dançar festa junina. E como gostava. Mas aos 10 anos me apresentaram Jesus. O meu pai me apresentou Jesus. E a história começou a mudar. Hoje, com 4.3, menino ainda. Turbinado, menino ainda. Eu sei, e graças a Deus, corro para ensinar a Igreja Batista Central do Redentor e quem for preciso sobre a verdadeira libertação. Faltam 15 minutos para o meio-dia, minha gente. Olha aí, ó. Passa a noite inteira festejando. No outro dia nem ressaca a gente vê. Ele está pronto para festejar de novo. Festa de crente é que é festa brava. Festa de crente é diferente. A gente vê só alegria entre os irmãos. Briga e contendas ficam pra trás. Porque o dono dessa festa é bom demais. Festa de crente é diferente. A gente vê só alegria entre os irmãos. Briga e contendas ficam pra trás. Porque o dono dessa festa é bom demais. Festa de crente é diferente. A gente vê só alegria entre os irmãos. Briga e contendas ficam pra trás. Porque o dono dessa festa é bom demais. Porque o dono dessa festa é bom demais. Conquistou meu coração. 93 Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Então, minha gente, um salário de mais de 16 mil reais por mês, a função é tomar conta de 2 crianças lá no Reino Unido. Ficou interessado, 20. O problema é que as últimas 5 contratadas jogaram tudo para o alto, alegando que a casa é mal assombrada. As babás que pediram demissão afirmam que presenciaram atividades sobrenaturais com barulhos estranhos, vidros que se quebram sozinhos e móveis com a vida própria. Quem topar o desafio terá que passar 4 noites por semana sozinho com as crianças, uma vez que os pais, que afirmam jamais terem presenciado nada disso, trabalham em outras cidades. Essas crianças aqui são, hein? Estão desconfiadas das crianças. Os pais saem, a casa fica, as crianças ficam e mudam as babás. Você já viveu situações parecidas com as relatadas pelas mulheres que pediram demissão nesta casa? Em sua opinião, existe assombração, fantasmas e coisas desse tipo? Ou é uma ação maligna ou até mesmo criação da mente humana sob forte medo? O que diz a Bíblia sobre esse assunto, queridos debatedores? JR, tem uma passagem de Jesus andando sobre as águas, né? E a gente conhece isso de Cós Salteado, que o apóstolo Pedro, no barco, olha para Jesus e eu acho que eu também pensaria dessa forma. Como é que um homem vai andar sobre as águas, né? A princípio, não havia um conhecimento pleno da pessoa de Jesus. Bom, é um fantasma.
E a Bíblia diz a palavra, né? E pensaram que fosse um fantasma. E Jesus disse assim, olha, não temais, sou eu. Não houve uma repreensão de Jesus à ideia de Pedro e os demais pensarem ser um fantasma. Eu acredito que isso é um pensamento que a gente já pode começar eliminando. Já é uma coisa bem simples de entender. E aí, quando a doutora falou a questão do medo, né? Eu peguei no ar aí a ideia de que o nosso medo ele é muito criativo. E aí Satanás é muito maldoso. Então, o nosso medo é criativo e começa a imaginar coisas, o inimigo vem e começa a trabalhar. Não que ele conheça o pensamento, mas aquilo que a gente consegue, né, explanar, falar, ele vai captar e ele vai tentar aí denigrir a ideia de fé que temos no Salvador. O medo ele é saudável, né? Ele nos protege. A grande questão é quando a gente dá muito vazão a isso que nos amedronta, né? Aí a nossa mente é muito fértil. O que me chama a atenção aqui também é que é 5 últimas contratadas. Então a gente não sabe se de uma para outra também foi passando algum acontecimento, né? Olha, não fica lá não, porque tem isso. A gente não sabe, né? Como é que foi esse... E é um bom dinheiro, né? 16 mil dólares? Não? 16 mil reais por mês. É o quê? Não. 16 mil reais por mês. Reais? Então, eu me habilitaria em ficar nessa casa. Marcela, tô ligada pra lá. Sabe o que eu ia fazer? O JR primeiro, eu ia ficar de olho nas crianças, que eu acho que essas crianças estão aprontando. Também acho. Então, voltando agora ao assunto sobre assombração, voltando ao assunto da roça de novo, você sabe que na roça a gente anda com a lua clara, você vê um toco longe e a gente pensa que é assombração, diz aquilo ali é uma assombração, passei perto do quando alguém camarada, fala que é, os outros pensam que é. Os outros pensam que é. Você passa perto do bambuzal, o vento bate, eles ficam fazendo um barulho aí aquilo ali é uma crendice que é. Então, gente, assombração não existe, existe o mal, existe o inimigo que cria coisas ruins na tua mente e, na realidade, o que você tem que fazer? A Bíblia diz, resistir o diabo na fé, não é isso? E ele fugirá de vós. Então, esta casa, eu me habilitaria a trabalhar nela e essa assombração ia sair e elas iam embora. Olha aqui o ouvinte participando aqui no Facebook, tá no Facebook da 93 FM também, o ouvinte dizendo, JR, eu tô aqui em casa e mostrei sua foto pra minha irmã. Ô, mas o que isso tem a ver com o assunto? Fantasma? Aí brincou, né? Marcela, o que é isso aqui? O ouvinte diz, ouvinte, não tô te entendendo não. Ah, sim, mostrei a foto pra minha irmã Alice, de 5 anos, ela disse que quer te conhecer. Ainda tá aqui em casa e fala alto, alô meu irmão, alô minha irmã. Então, Alice, um beijo pra você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já o Ricardo conta que JR, eu fui a uma casa, tipo um sobrado. Fui fazer uma entrega. Eu chamei o morador daquele sobrado. Só que ao chamar o fulano de tal, eu ouvi sussurros e gritos. Eu repreendi esse espírito fantasmagórico que estava naquele lugar. JR, daqui a pouco uma janela se abriu sozinha. E eu vi alguém lá de dentro me chamar. Aí você pergunta, ô Ricardo, o que você fez? Ele responde, fugi de lá. Sai correndo. Ô Ricardo, tinha que ter ficado para contar a história toda no final. Hein? Ou não? Melhor não, né? Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, essa ouvinte JR, eu trabalhei num apartamento e tinha muitas coisas estranhas. Um dia, a menininha de 2 aninhos, JR, ela desceu de um berço alto, sozinha, apareceu no corredor. Eu levei o maior susto, JR, porque ela desceu do berço muito alto, veio andando na minha direção e me chamou pelo nome. Maria. Essa Maria foi feia, né? Maria. Eu perguntei pra ela, falou com voz de neném, ela pulou fora também, não ficou lá não. Não ficou, a pessoa assusta. Porque às vezes a criança, tem criança que é muito esperta, né? Mas ela não acha que a criança é esperta, não. Acho que tem alguma coisa. O berço era alto. O berço era alto. A criança não tinha costume de escalar, né? Não. Toda criança se surpreende algum dia escalando. Mas vocês sabem que, assim, voltando aqui nesse assunto, existe realmente coisas que o inimigo faz. Eu estava uma época em Teresópolis, um irmão me procurou e disse assim, ô pastor, eu dentro da minha casa, uma casa que eu mudei para ela agora,
à noite é um problema seríssimo. Esse moço, ele não era crente ainda, gostava do evangelho, mas não era cristão. E ele disse, olha, arrasta a corrente, cadeira é colocada fora de lugar, mesa é arrastada. Eu disse, rapaz, eu tenho uma solução. Você leva o material que eu tenho aqui, eu tenho um CD de hinos, eu disse, ó, leva o CD e quando começar a sair, você vai e bota o CD. E ele fez isso durante uma semana. Acabou a arrastação de corrente, acabou as mesas, as cadeiras ficaram no lugar. E isso aí, assim, uma coisa real mesmo, acontecia. Eu não sei se eles fugiram, os estavam fugindo. Eu estou imaginando. Era o que? Era a música? Era a música? Era alguém cantando? Se fugiu por causa da música? Mas que foi embora, foi. Trocou um fantasma pelo outro, não, né? Ah, meu Deus do céu. E aí, gente? Acho que isso faz a gente refletir realmente assim, na proporção que a gente dá o medo, né? Tem pessoas que têm medo de uma barata, né? Marcelo, coloca um ser humano ao lado de uma barata. Olha o tamanho da barata e o tamanho da pessoa. Né? E aí, para aquela pessoa, quando ela olha a barata, ela é algo muito maior do que ela, fisicamente falando. Ela vê aquilo como um monstro, como um gigante. Exatamente, então. E isso paralisa as pessoas de fazerem muitas coisas, às vezes de entrar num cômodo, às vezes, enfim, de ir a algum lugar. Então, imagina, a nossa mente, ela realmente é algo muito criativo e muito fértil. Então, se a gente realmente se entregar, né, para os pensamentos, né, como essa menininha que saiu do berço, gente, assim, toda criança nos surpreende, né, escalando e ultrapassando limites. A criança fala com quantos anos? Com 2 anos. Com 2 anos tá falando, então não tá na idade de falar. Ela começa com palavras, você vai falar mesmo assim. Mas olha, era o nome da babá, né? Muito antes. Chamou o nome da babá, que em geral é mãe ou pai, que deve ser a pessoa que fica mais tempo com ela também, né? Agora o ouvinte contando que JR. Meu esposo comprou um boneco para o aniversário do primo dele. E o boneco, à meia-noite, o boneco gritava. O ouvinte, ele gritava o quê? Eram aqueles gritos histéricos, assim, esses gritos assim, ou era grito... E que boneco que era? Entendeu, ouvinte? Conta pra mim, que aí eu conto aqui para os nossos ouvintes. Por enquanto estamos aqui no passo de espera. Existe assombração, fantasma e coisas desse tipo? Vocês estão dizendo que, do ponto de vista espiritual, existem manifestações diabólicas que pode se utilizar de elementos físicos para que, com isso, promova o medo. Isso é repreendido no nome de Jesus, isso desaparece. Ainda que seja uma luta, pode não ser instantâneo, né? Que foi. Não, às vezes é uma luta um pouco mais complexa. Então, a ideia de uma casa mal assombrada, ela tem um significado para aquele que não conhece a Cristo, para dizer assim, ó, tem alguma coisa ali, né, que eu não controlo. E aí vai ficar refém daquilo ali. Do medo. Ao mesmo tempo, uma pessoa que tem Cristo, ela chega, repreende, aquilo desaparece. É isso, gente. A gente vê, JR, infelizmente, eu estou falando agora no meio evangélico mesmo, uma pessoa, por exemplo, possessa de demônios. Né? Eu não estou aqui com a ideia de julgar ninguém nunca, mas a ideia você vai ver que há casos em que certos irmãos vão chegar e vão correr, certo? Eu estou falando de membro de igreja, a questão dele com Deus é outra situação, e há irmãos que vão chegar e em nome de Jesus vão expulsar aquele ou aquela legião de demônios daquele endemoniado. Ou seja, Satanás ele vai sempre perseguir. O que o apóstolo Pedro diz? Vigiai e orai, a ideia de que o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a ideia. Então ele vai tentar, eu vou usar aqui a palavra que a Bíblia me dá base, armadilhas contra as astutas ciladas do diabo. Olha só, astutas de malandragem, esperteza e até sabedoria. Para o mal, mais sabedoria. De tentar, de alguma forma, desestruturar aqueles que têm fé. Os que não têm, infelizmente, não dá nem para começar o assunto. Mas aqueles que têm fé em Deus, o diabo, né, Satanás, vai tentar nos desestruturar. Essa é a ideia. E outra coisa, não há ideia de reencarnação. Se pensarmos em fantasma a nível humano, nós estamos aqui que eu digo, nós estaríamos acreditando que o morto foi, mas o espírito dele está vagando e está esperando, e enquanto isso ele está incomodando.
Não, essa ideia está descartada biblicamente. Descartada. Então a gente agora crê na ideia de que Satanás, através da sua legião de demônios, ele está aí à torta e à direita para mesmo infernizar a vida das pessoas. Amedrontar, a você, confundir. querido, que tem dúvida sobre isso, pegue-se a palavra. Bíblia é a inerrante palavra de Deus. É ela quem vai nos dar liberdade. Diz lá em Romanos, eu esqueci agora, João 8,32, é isso? 8, Me lembrei. 32. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Show. João 8,32. Então, assim, é palavra, é Bíblia. E isso aí vai ser, entre aspas, né, se é que eu poderia dizer assim, me perdoe o termo, mas o nosso amuleto para vencer essa ideia de fantasma. O ouvinte está dizendo, JR, o meu filho saiu do chiqueirinho com muito menos de 2 anos. Agora, vem cá, gente, esse nome é feio, né? É o correto que as pessoas utilizam, meu, chiqueirinho. É um apelido, né? Apelido, mas, poxa vida, a gente tem criatividade, dá pra gente inventar um Cercado. outro nome para um negócio, né? Cercado. Ela falou, JR, eu levei um É um susto cercado. quando ele chegou na sala engateando, eu coloquei ele de novo lá e fiquei vigiando. Sabe o que aconteceu? Ele saiu de novo e ficou me olhando. O nome dele é Isaac, meu nome é Andréia, ela é de Friburgo. Aí a criança saiu de lá de novo, chegou na sala e disse, Pastor Jorge Macedo. E a gente também não está Aí considerando. vai olhar pra mim, eu vou dizer, Geraldo. Fala, pastora. Não, a gente também não está considerando aqui, né? Não se fala nada sobre essa família, no que ela acredita. A gente não sabe se essa casa de fato foi consagrada a outras coisas no passado, antes dessa família, ou pela sua própria família. Então a gente assim não tem dados para saber realmente, né, o que está acontecendo lá. Mas eu concordo plenamente com o pastor, né, quando ele diz que a gente tem que ter realmente essa convicção da palavra de Deus, né, e essa autoridade para poder expulsar aquilo que estiver. Ouvinte contando, JR, aquela ouvinte contou do boneco, lembra que eu contei? Que estava gritando meia-noite? Isso é hora de boneco gritar, ô boneco. Aí eu perguntei o que o boneco gritava, né? Aí ela disse que ele gritava socorro, socorro, gritava. Aí o esposo dela pegou o boneco, levou lá na igreja, entendeu? E aí o boneco parou de gritar. Abriram o boneco, fizeram uma cirurgia no boneco e acharam dentro dele, quando botaram fogo no boneco, era um Hulk, botaram fogo no Hulk. Quando botaram fogo nele, acharam um punhal dentro. Diz aqui a nossa ouvinte, olha, nós somos evangélicos, graças a Deus nós cremos na palavra do Senhor. Bom, este posicionamento dos nossos ouvintes nos ajuda a entender. Existem coisas que podem promover o medo. Talvez este tema tenha promovido para algumas pessoas o medo. Nós temos que entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós somos de Jesus Cristo e aqueles que são de Cristo, o diabo, o inimigo, não toca. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso, ou seja, não há a menor necessidade de manter o medo. Nós temos que ter autoridade, olha, é respeito, não é desrespeito, é autoridade, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 1 João 5,18, são de Cristo, o maligno não toca, ou de Deus. Olha aí, minha gente, 12:01, quase 2 minutos, está chegando o Cid. Hoje é o Cid? Cid? Ah, pera um pouquinho. Qualquer coisa aí, o ouvinte vai dizer, senhor, tá aí, se acontecer alguma coisa aqui na minha casa, você vai orando. Você vai orando, e depois sabe o que vai acontecer, ó? Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai. Fala aí, Marcela Bastos, olha aí, alegria pro povo. O JR, na pesquisa, a gente perguntou para os ouvintes se eles convivem com alguém muito crítico. Impressionante, hein? No site e no telefone. Muita gente? 100% deles disseram que convivem com Sempre alguém tem, né? muito crítico. Sempre tem, né? É no espírito que a gente tem prazer. Muito obrigado, ouvinte, pela sua companhia, pela sua audiência. Deus abençoe muito a sua vida. Muito bom estar com você hoje ao vivo aqui nesse feriadão de Corpus Christi. Muito obrigado, querido pastor Marcelo. Aquele abraço, irmão. JR, querido, eu que agradeço a honra, o privilégio. Marcela, muito obrigado. Um abraço a todos da Igreja Batista Central de Jardim Redentor, a todos da Rádio 93 FM e aos colegas aqui na mesa e fora dela também. Deus nos abençoe. Filha, muito obrigado, doutora Cláudia. Obrigada, JR. Foi um prazer, um privilégio estar aqui nessa manhã. Agradecer aos pastores debatedores,
debatedores, pela oportunidade, pelo aprendizado. Agradecer ao meu esposo, pastor Nilma também, que está aqui comigo, sempre me acompanhando ao meu lado. Queria incentivar você, ouvinte, a conhecer cada vez mais a palavra de Deus, né? Porque quanto mais a gente conhece, a gente prossegue em conhecer, né? Mais a gente tem as ferramentas para a gente conviver com tudo isso, né? Com as críticas, enfim, com todas as coisas que envolvem a nossa vida. Pastor Jorge, obrigado, meu irmão. Um forte abraço, um beijo no coração, os debatedores, JR, Marcela, todos os ouvintes da Melhor, da 93, e também ao pastor Valmério, pastor Eni, pastor Messias Salvar Assembleia de Deus de São Francisco e a Assembleia de Deus de Belfort Roxo, pastor Josvaldo. Um forte abraço, um beijo no coração. Vou estar hoje aí à noite ministrando. Vamos orar juntos com o pastor Marcelo nessa hora, apresentando diante de Deus as nossas vidas, o coração do nosso povo, os nossos temas. Quantas vezes o convívio com uma pessoa muito dura é difícil. E como nós precisamos repensar a nossa forma de comunicar uma palavra que pode não ser muito fácil de ser digerida por quem vai ouvir. Sabedoria para orientar os nossos filhos e escolher exatamente o caminho. Olha, isso não convém, porque não, e trazer as explicações. A certeza absoluta que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, e nós não precisamos temer ao Senhor, confiar e viver na presença dele. Vamos continuar orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos a Ti neste momento. Nós queremos, Senhor, em comum acordo aqui, pedir pela vida dos nossos ouvintes, pessoas que talvez neste momento estejam passando dificuldades, também no âmbito espiritual. Assuntos que tratamos aqui, Senhor, nós te louvamos porque o Teu Santo Espírito tem nos dado sabedoria. Pai, obrigado pela vida de toda a liderança da Tua igreja aqui na terra. Prepara-nos, Deus, para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, mas também as críticas que são feitas. Não só nós, mas a todos quantos recebem críticas. Senhor, e aos que as fazem, que em nome de Jesus sejam orientados pelo Teu Espírito e que haja harmonia entre nós. Te agradecemos também pelas vitórias alcançadas, pelas bênçãos conseguidas e te pedimos pela vida dos enfermos nesse momento. Por pessoas neste momento ouvindo a Rádio 93, passando por dificuldades sentimentais, saúde, financeira, seja qual for a dificuldade, Senhor, em nome de Jesus, tenhas misericórdia. Nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.